Outros marcadores que eu acho de extrema importância, função tireoidiana, TSH, T3, T4, T3 livre, reverso. A gente tem que pedir todos esses marcadores para a gente ver como o nosso metabolismo inteiro está funcionando, porque a tireoide simplesmente ela é a mestra do nosso metabolismo. Então, se o nosso TSH está acima de 2, 2,5, 3, se eu tenho um hipotireoidismo e ele não está controlado, como vai ser essa resposta? Se realmente os meus valores de T3, T4, T3 reverso, T3 livre, depende do que você vai conseguir pedir, como estão esses valores, a gente tem um valor de referência para isso. Então a gente tem que ver se a sua tireoide realmente está se comportando de uma forma legal. Mas o TSH ele já é um bom marcador, tá? A gente consegue ter uma ideia juntando com sintomas. Então, como é que você está se sentindo antes da cirurgia? Você está se sentindo muito cansado? Você tem tido muita oscilação de humor, muita retenção de líquido? Seu intestino está preso, está solto demais? Tá dormindo bem, não tá, ganhou muito peso antes dessa cirurgia, tá mantendo peso, como que está o seu metabolismo? Então a tireoide também é um outro marcador muito importante da gente pedir. Outra coisa super importante que a gente vai pedir também nessa parte dos exames de sangue é PCR, homocisteína, ácido úrico, hemoglobina glicada, glicemia em jejum e insulina em jejum, porque todos esses que eu falei são ótimos marcadores de inflamação. Então, o PCR, gente, normalmente ele tem que estar ali o mais próximo do mínimo possível, mais próximo de 0, 0,4, abaixo de 1 sempre. Tá? O PCR ele é muito sensível para marcar um processo inflamatório. Mais uma vez, igual ao leucócito. Se você passou por algum tipo de inflamação, por algum tipo de infecção, tá com alguma situação de saúde, é bem provável que seu PCR vai aumentar. Por isso que, inclusive, o PCR é pedido quando a gente está com Covid e às vezes até após a infecção com Covid para ver qual foi o nível de inflamação que o vírus causou ali no nosso corpo. Então, PCR, homocisteína, que é um excelente marcador inflamatório, não só para as questões de risco cardíaco, mas a homocisteína, eu vou ter que fazer um vídeo só de homocisteína, porque a homocisteína ela também mostra como estão se comportando alguns genes que são extremamente importantes para o equilíbrio da nossa saúde. E normalmente esses genes estão envolvidos com a B9 e a B12, principalmente, e a gente chama eles de genes mestres, tá? Então a homocisteína, quando ela é elevada, quando ela está acima de 7, de 8, de 9, 10, significa que você já está num processo mais inflamatório. Significa também que o seu fígado está começando a ter mais dificuldade de detoxificar, que você pode ter mais questões ali de inflamação, de retenção de líquido, de dificuldade de cicatrização, e isso não vai ser legal, lógico, num processo pós-cirúrgico, tá? Então a homocisteína ela deve ficar entre 5, 7, 8 ali no máximo, contanto que você não tenha vários sintomas que estão relacionados com uma homocisteína mais elevada, que é memória ruim, dificuldade de concentração, oscilação de humor, ganho de peso, dificuldade de detoxificar, que é às vezes sentir que tem ressaca com muita facilidade, muitas dores de cabeça, gosto metálico na boca. Então a homocisteína ela é esse marcador muito importante também, que eu considero muito importante. Muitas vezes os médicos não entendem porque nós nutricionistas pedimos homocisteína, eles acham que isso não faz nenhum sentido, já que o paciente não tem risco cardíaco, ele não está obeso, ele não tem colesterol e frações alterados, mas a homocisteína, se ela estiver elevada, significa que a nossa via de metilação, que é uma via muito importante para várias outras inúmeras reações do nosso corpo, não está funcionando de forma correta. E é bem provável que essa pessoa precise de complexo B, de melhorar a detoxificação, de cuidar do sistema digestivo. Então, para nós, a homocisteína é de grande valor, tá? Então, a homocisteína é uma coisa que eu sempre peço para paciente que vai fazer cirurgia. Insulina, hemoglobina glicada e glicemia em jejum, para a gente ver como está o seu metabolismo da glicose. Quanto mais elevado isso estiver, significa que você está com mais dificuldade de controlar a sua glicemia e provavelmente, às vezes, até iniciando uma resistência à insulina, que eu vejo muitos pacientes com insulina em jejum, não confundam insulina com glicose, insulina em jejum, que é o hormônio que vai colocar a glicose ali para dentro da célula, acima de 7, de 8, de 9, 10 e por aí vai. Isso não é uma insulina legal, de jeito nenhum, tá? Uma insulina ali até 4, 5, dependendo, claro, do estilo de vida, do nível de atividade física, tem várias outras coisas para se considerar, mas muitas pessoas estão com insulina alta, ou seja, seu corpo está tentando manter sua glicemia
num valor adequado e nem sempre ele está conseguindo. Então a glicemia ali próximo dos 90, ó, passou de 90 já não tá muito legal, tá? Já tá dentro da normalidade, mas passou dos 90 já não tá muito bom. Então essa insulina, essa glicemia aí de 90 para cima, 100, bateu no 100, mais de 100, também não tá legal. E a hemoglobina glicada, que é aquele marcador que nos mostra os últimos meses ali desse controle de glicemia. Então ela deve ficar ali entre 5.2, 3, até 5.4, 5, muito acima disso já não tá muito legal. E isso é uma das coisas que mais vão atrapalhar o seu processo de cicatrização.